Durante décadas, os cientistas acreditaram que a maior parte do nosso DNA era inútil. Eles chamaram essa parte de DNA lixo. Regiões do genoma que não pareciam ter função, que não produziam proteínas, que estavam ali como um resto da evolução. Mas nos últimos anos, tudo começou a mudar. Pesquisas recentes revelaram que esse DNA lixo não é tão aleatório assim. Pelo contrário, algumas dessas sequências escondem padrões repetitivos, estruturas simétricas, até formas de codificação que lembram sistemas usados em linguagens de programação. Como se houvesse algo a mais, algo oculto, escrito dentro de nós. O projeto ENCODE, um dos maiores estudos genéticos da história, revelou que mais de 80% do nosso DNA está ativo em algum nível. Isso inclui exatamente essas regiões que antes eram descartadas. Elas regulam genes, controlam o tempo de ativação, afetam a maneira como o corpo responde a estímulos. É como se estivéssemos diante de um sistema de controle complexo, com camadas sobrepostas de informação, camufladas entre bilhões de letras. E foi aí que algumas mentes começaram a fazer uma pergunta incômoda. Será que isso tudo foi apenas uma coincidência da natureza? Ou existe dentro do nosso código genético uma estrutura de origem não natural? Um grupo de cientistas da Universidade de Cazaquistão propôs uma teoria ousada. Eles descobriram que certas sequências do DNA humano apresentam padrões matemáticos altamente específicos. Uso intencional de números primos, simetria interna, redundância organizada. Características que, segundo eles, não ocorrem por acaso na natureza. Esses pesquisadores, eles sugerem que o código genético pode ter sido programado, sim, programado, por alguma inteligência desconhecida, como se fosse um tipo de marca registrada, uma assinatura embutida nas moléculas da vida. Eles comparam isso a uma mensagem enviada por civilizações avançadas, capaz de resistir ao tempo, à extinção, ao esquecimento. Afinal, o DNA é o único meio de armazenamento de informação que sobrevive por bilhões de anos. Isso nos leva a uma hipótese ainda mais radical. E se a vida na Terra não começou aqui? E se nosso DNA foi semeado por uma inteligência antiga, por meio de cometas, asteroides ou até sondas biológicas? Essa é a base da teoria da panspermia. A ideia de que a vida é uma tecnologia que viaja pelo universo, esperando um ambiente certo para florescer. Pode parecer ficção científica, mas cientistas como Francis Crick, o ganhador do Nobel que descobriu a estrutura do DNA, também consideravam essa possibilidade. Crick dizia que a complexidade do código genético era tamanha que ele duvidava que pudesse ter surgido sozinho, em tão pouco tempo, na Terra primitiva. E se ele estiver certo, talvez nosso DNA seja mais do que uma receita de instruções biológicas. Talvez ele seja uma cápsula, um arquivo, um código esperando para ser lido. Isso muda tudo. Se o DNA é mesmo um código, então ele não é apenas biologia. Ele é informação. Um alfabeto com 4 letras, A, T, C, G, letras que se combinam em sequências capazes de gerar tudo o que somos. Cada célula do seu corpo carrega esse código completo. Mas o mais surpreendente é que ele não funciona como um simples manual. Ele se comporta como um software. Dentro do nosso genoma, existem comandos que dizem quando ativar um gene, quando desligar outro, como responder a estímulos do ambiente, como adaptar funções com base em experiências anteriores. Em 2020, um grupo de cientistas da Universidade de Tel Aviv descobriu que certas partes do DNA funcionam como sistemas de correção de erro, exatamente como os encontrados em computadores. Isso significa que, mesmo que uma informação seja corrompida durante a replicação, o código tenta consertar a falha. Isso não é comum na natureza. Isso é engenharia. E nos leva a pensar: o DNA é apenas produto da evolução aleatória? Ou é uma tecnologia extremamente avançada que ainda não compreendemos?
Bill Gates, criador da Microsoft, declarou certa vez que o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software que já criamos. Isso vindo de um dos maiores nomes da computação moderna. E ele não é o único. Pesquisadores ao redor do mundo começaram a testar o uso de DNA para armazenar dados digitais. O resultado? 1 grama de DNA pode conter mais de 200 petabytes de informação. Isso é o equivalente a armazenar tudo o que já foi produzido em texto, imagem e vídeo na história da humanidade, em uma única gota invisível. Agora, imagine isso aplicado a um planeta inteiro. Imagine uma civilização antiga, milhares ou milhões de anos à nossa frente, com capacidade de codificar dados em vida. Uma civilização que encontrou no DNA o meio mais seguro para transmitir conhecimento. Seria possível esconder uma mensagem, uma instrução, um aviso ou até um legado dentro de um código genético. E mais, essa mensagem viajaria por bilhões de anos, mesmo que toda a tecnologia à sua volta fosse destruída. Quando olhamos para o DNA, estamos olhando para um sistema de armazenamento de dados biológicos que sobrevive ao tempo, ao fogo, ao gelo, ao espaço. Um código resistente o suficiente para suportar catástrofes e renascer. A única pergunta é: estamos lendo o que está escrito ou apenas vivendo no automático? Porque talvez a chave não esteja no microscópio, mas na consciência. Talvez a mensagem não seja para o corpo, mas para a mente. E se for assim, o DNA não está esperando um cientista para decifrá-lo. Está esperando você. Se existe uma mensagem escondida no nosso DNA, ela não está escrita em palavras. Ela está escrita em padrões, números primos, sequências espelhadas, estruturas lógicas que não deveriam estar ali. Cientistas já identificaram que o genoma humano possui regiões com simetria fractal, algo extremamente raro na biologia, mas comum em linguagens computacionais e em artefatos de compressão de dados. Isso sugere que há camadas dentro de camadas, como uma linguagem criptografada embutida dentro da própria biologia. Algumas dessas estruturas seguem proporções matemáticas tão exatas que parecem ter sido colocadas ali de propósito. É como se estivéssemos olhando para uma mensagem disfarçada de aleatoriedade. E essa ideia fica ainda mais perturbadora quando olhamos para os relatos históricos. Diversas culturas antigas falavam da linguagem da criação. Civilizações como os sumérios, os hindus e os egípcios antigos deixaram registros simbólicos que mencionavam um código primordial, algo que conecta tudo o que é vivo, algo que sustenta o universo. No livro chinês milenar, conhecido como I Ching, há exatamente 104 combinações básicas. O mesmo número de códons no DNA humano, os blocos de 3 letras que definem cada aminoácido. No sistema Maia, o número 64 também aparece como base de seus ciclos astronômicos e calendáricos. Em diferentes partes do mundo, em tempos completamente desconectados, o mesmo padrão reaparece. Por coincidência ou por memória? E se o que chamamos de mitos forem ecos de algo que nossos ancestrais sabiam e esqueceram? O que aconteceria se, um dia, a ciência descobrisse que o DNA não apenas carrega informações biológicas, mas também culturais? E se existirem sequências que ativam não só traços físicos, mas estados de percepção? Ideias inatas? Emoções profundas ligadas a eventos que a mente consciente não consegue acessar, mas que o corpo guarda? Isso explicaria por que tantas pessoas têm memórias inexplicáveis, sensações de pertencimento a lugares que nunca visitaram ou habilidades que surgem de forma instintiva. Talvez não sejam memórias pessoais. Talvez sejam fragmentos herdados de um código antigo. Uma herança adormecida. Uma semente plantada para florescer no momento certo. Se isso for verdade, então o nosso DNA
não é apenas um manual de instruções, é uma mensagem para o futuro. E esse futuro pode ser agora, porque cada nova descoberta genética revela que há muito mais em nós do que fomos ensinados a ver. Estamos começando a decifrar o código e talvez a resposta final sobre quem somos e de onde viemos não esteja nos céus ou nos livros, mas dentro de cada célula, dentro de você. Se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser continuar explorando os mistérios que a ciência ainda não consegue explicar, baixe agora o nosso e-book 100 Mistérios Reais que desafiam a ciência e a história, disponível no link fixado nos comentários e também na descrição. Você ainda recebe 2 bônus secretos com conteúdos que não vão ao ar aqui no canal. Porque às vezes a maior descoberta está escondida onde menos esperamos.